Boa tarde aí a todos e a todas presentes aí. Dando continuidade aí às nossas atividades e encontros comunitários online. Hoje aí a gente vai debater o tema da bovinocultura de leite, né? Temos aí a aí do Gidelvan, ele que é técnico agrícola, especialista aí na bovinocultura de leite, é a CR do Bahia Produtiva, lá da agenda, né? Se não me engano, Delvan. E ele vai estar hoje aí compartilhando com a gente a experiência dele na região semiárida, lá na região semiárida, uma região muito parecida também com as nossas condições aqui, né? E, e vai compartilhar não só a experiência dele, mas com a dos beneficiários que ele atende lá, né? Falar todo esse contexto aí a bovinocultura de leite da região semiárida, sobretudo do Bahia Produtiva. Aqui, então, nós temos na sala beneficiários aí temos aí também o pessoal da cooperativa lá de leite que nós atendemos lá de Macionilho, né? Que os ACRs são Ronildo e Urias, que você já conhece, compartilha lá conosco lá no curso de bovinocultura da CAR, né? E aí eu passo a palavra para você comentar a sua apresentação e nos abrilhantar aí com sua experiência. Então, gente, mais uma vez, boa tarde. Vamos falar aqui um pouco sobre a produção de leite em sequeiro em regiões semiáridas. A primeira coisa, para você dar início a uma produção de leite em todo lugar, o ideal seria fazer o planejamento. E na região semiárida, de acordo com as regiões climáticas, contra algumas coisas que existem que são a desfavor do ponto de vista de alguns, a gente tem que ter um planejamento muito maior. A primeira coisa é o quê? É você fazer um estudo da região. Aqui no meu caso, por exemplo, um estudo da minha região. Onde estou localizado, meu clima, quais são as forrageiras que se produzem por aqui. E aí, tá ok, Wilson? Tá muito bom, João. Pode continuar. Beleza. Então, aqui eu estou, aonde é a minha região? Em Jeremoabo, região nordeste da Bahia, clima semiárido, altitude média, 270 metros, aqui mais ou menos de altitude em relação ao nível do mar. A pluviosidade aqui, as chuvas, média, 654 milímetros. Isso é uma média, mas na verdade tem anos, são irregulares, tem anos de 200, que foi registrado 276 milímetros, assim como teve ano de 2.200 milímetros, com predominâncias de chuva de maio a julho, considerado alto risco de seca. É uma região que o risco de seca é iminente, já está no risco da seca. A principal cultura de inverno aqui é o milho. O plantio estimado aqui, esse ano, em 2020, de acordo com a Secretaria de Agricultura do município, foi em torno de 5 mil hectares de milho. Produção aqui muito boa de milho. O principal capim aqui é o búfalo e produz palma muito bem. Então, aqui eu já fiz um estudo da região, já fiz um levantamento do que é necessário para onde o tipo de alimento que eu vou montar para minhas vacas. Aqui eu já tive uma noção, através do estudo do clima e das forrageiras que se produzem aqui na região. Passar a tela aqui, está um pouco lento. Aí as vacas precisam de quê? A gente já precisa entender que as vacas precisam de fibra, de energia, de proteínas, de minerais e de água. Água é uma coisa essencial que muitas vezes as pessoas negligenciam. Aí, de acordo com a minha região, eu já fiz o levantamento da região, eu já vi o que produz, aí eu vou definir o que é que eu posso fazer
para alimentar o meu rebanho. Aqui, como opção de alimentação da fibra, eu tenho a silagem de milho, tenho silagem de sorgo, capim, rolão de milho, que é o milho triturado, o pé inteiro, ele seco já com espiga e tudo, feno ou rolão só da espiga do milho. Feno, em algumas regiões, bagaço de cana, ou seja, você tem que fazer o levantamento daquilo que você consegue produzir na sua região, de preferência a baixo custo. Aí a fibra tem essas opções. Aí vem a opção de energia, palma e milho. Proteína, farelo de soja, torta de algodão, ureia pecuária e outros, porque varia muito. Tem regiões que tem a cevada, que é o resíduo de cervejaria, que poderia encaixar aqui tanto na fibra quanto na proteína. E os minerais, o núcleo específico, água de qualidade, que é o nutriente muitas vezes negligenciado por alguns produtores e que é essencial. 85% do leite, 85, 87% do leite é água. Então, a água é um alimento, tem que ser vista como alimento e deve ser fornecido de qualidade. Nesse caso aí, nós temos a Palma, que fornece água de qualidade. Aqui agora vou falar sobre o Sítio Palmas. O que é o Sítio Palmas? O Sítio Palmas é a minha propriedade, uma pequena propriedade aqui, do jeito que eu já citei para vocês, onde estou localizada. A área total é de 7 hectares, como vocês podem ver, vocês conseguem ver essa setinha aqui, ó. Essa é a área, aqui é a BR-110, essa aqui é a imagem de satélite. Aqui é a minha área, a minha casa está localizada aqui. Aqui a BR-110, eu tenho um pedacinho que fica aqui, 1,5 hectares, que fica aqui da BR para o outro lado. Fica na margem direita na BR, sentido Jeremoabo. Aí como é dividida esses 7 hectares? Eu possuo meio hectare de palma no sistema convencional, a grande maioria ainda é palma gigante, que eu já estou substituindo ela, porque, como todos sabem, aí, em decorrência do aparecimento da cochonilha do carmim, que já se aproxima do município, essa aqui eu já estou substituindo, estou usando agora essa palma, estou substituindo por variedades resistentes. Tenho meio hectare de palma adensada, que são os palmais novos, que eu estou fazendo justamente com variedade resistente, a palma miúda doce aí, ó. Aí, como vocês podem ver na foto aí, uma palminha aí com 1 ano e 2 meses de plantada. Ela foi feita análise de solo, não precisou de correção, usei apenas um pouquinho do fósforo, o fósforo praticamente zerado, mas como nós sabemos, o investimento é alto para montar um hectare de palma, meio hectare, no caso, esse meio aqui é alto. Eu comprei as mudas, então isso ia gerar em torno de 6 a 7 mil reais para você fazer ele no script e atender a exigência nutricional da planta. Aí o que eu fiz de inicial? Usei apenas uma pequena quantidade de fósforo, não usei tudo aquilo para chegar a pelo menos 10 miligramas, usei só 30 gramas por metro linear de 10, 30, que tem 30% de fósforo, foi o adubo fosfatado que eu encontrei na região no momento do plantio. E depois fiz adubações subsequentes no meio da carreira com esterco. Aí sim, aí baratei o custo, eu tenho bastante esterco, vou usando sempre no meio das fileiras da palma. Tenho mais 1,2 hectare de pastagem mista, recém-plantada. Por que mista? Aqui, geralmente, a gente só planta capim búfalo, nos solos aqui, onde, dependendo de ter os solos mais argilosos, a gente só planta búfalo. Aqui era uma área que eu ia plantar de búfalo, comprei uma semente de má qualidade, onde o búfalo não germinou bem. Aqui eu fiz o plantio, esse 1,2 hectare de milho e sorgo para fazer silagem, e aproveitei as operações e já coloquei o capim no meio. Como o búfalo não nasceu, a semente não é muito ruim, nasceu um pé aqui, outro lá na China, então eu resolvi, eu já estava com a terra plantada de milho, de sorgo, fiz um misto aí, peguei semente de urocoa, de aruana,
e de maçais. São capins que até então aqui nessa regiãozinha nossa aqui, Jeremoabo é muito extenso, nessa micro-região que eu me encontro, não cultivam outro capim, aqui só búfalo. Aí eu peguei e fiz o teste com esses capim. Plantei um pouco de cada uma carreira de cada, como vocês percebem, ver esses da folha mais larga, que é o aruana, esses da folha mais estreitinhas tem o maçá, e aqui é algum pé de búfalo. Então, já que o búfalo não nasceu de inicial, que seria búfalo, eu peguei umas novas forrageiras para resolver fazer o teste. Aproveitei a operação que eu já ia plantar o milho e o sorgo para silagem e coloquei a semente desses capins. Posso, na outra área lá, nas margens da BR, que fica inviável para pastejo, porque tem a BR, é complicado, você vai atravessar a vaca, além de ficar a 500 metros distante da minha casa. Então, eu fiz esses 0,3 hectares de pastagem de búfalo, lá onde se encontra aquela área de palma gigante, onde eu estou eliminando a palma e entrando com capim. Tá? Esse capim para eu fazer feno. Para que feno? Porque aí muitos críticos vão dizer, o feno é trabalhoso, é caro. Mas o mais caro e mais trabalhoso é você ter que comprar volumoso. O segredo da viabilidade da criação em qualquer sistema é você produzir o máximo possível de alimento. Então, hoje, graças a Deus, vem 2 anos bons de chuva, que esse ano já choveu em torno de 800 milímetros de chuva, até o momento, bem distribuído. A gente vem com o ano passado também foi bom, a gente conseguiu colher milho, fazer silagem, mas nós temos que se preparar com forrageiras que não precisem de tanta água, porque o búfalo e a palma, eles conseguem completar o seu ciclo com apenas 250 milímetros de chuva, coisa que nunca teve abaixo de 250 milímetros aqui. Então é interessante nós dependermos o mínimo possível da chuva. Quando vem, ótimo, beleza. E quando não vem? Então nós temos que estar nos adequando para a situação da nossa região. Então, eu plantei essa área de búfalo, está aí para teste, inclusive já passou do ponto de fenação, mas ainda não comprei a roçadeira, que era para fazer o feno. Relaxei um pouco por ter silagem do ano passado ainda, já fiz outra esse ano, mas daqui para o final do ano, ainda no máximo em janeiro, eu vou fenar essa área de búfalo. 4,5 hectares de vegetação nativa rasteira. O que é isso? Tá sem capim, tá nada. Ó. Deu uma chuva recente, há uns 15 dias atrás, tá aí um matinho despontando, mas é solo que tá para ser usado. Tá? Já coletei essa semana, ontem já enviei para o laboratório a análise desse solo, a amostra desse solo, para fazer análise, onde eu vou fazer um teste aí desses 4,5 hectares, de eu intensivar a pastagem, para que eu fazer um teste de eu servir a fibra não no coxo. Se der certo, eu já tiro a mão de obra de servir a fibra no coxo, coloco a palma no coxo e coloco elas, a palma concentrado no coxo, coloco as vacas para ir procurar a fibra nesse pasto. Você tem que definir o sistema de produção. Definir o sistema de produção. Aqui, meu sistema é semi-intensivo, onde aproximadamente 3 meses as vacas ficam a pasto, mas só ter 3 meses é praticamente garantido, mas mais que isso não. Durante a maioria do tempo, as vacas ficam num pequeno cercado, como vocês podem ver, tá aí, as vacas na sombra improvisada. Aqui, a silagem é essa, de silagem do ano passado, tem uma outra silagem desse ano que está intacta, e você tem que definir e dar as condições para que os animais possam lhe responder. Nós devemos fornecer sombra, água de qualidade, não podemos esquecer da água, a gente não pode ter receio de se tiver com sede, é o que as pessoas muito falam, em muitos cursos que eu já vi pelo Senar, pelo CMC, o pessoal sempre fala, você tem que ter receio de se você tiver com sede, chegar e não ter nojo de se precisar se beber aquela água que a vaca bebe. Se colocar no lugar da vaca é a melhor forma de você fazer um bom tratamento dos seus animais. Alimentação. Você tem que fornecer sombra, água, alimentação em quantidade e de qualidade.
meu rebanho hoje está 8 cabeças, são 3 vacas em lactação, produzindo 30 litros de leite dia. Está um pouco baixa a média. Por quê? Porque tem uma vaca que está nos últimos 20 dias de lactação, ela que está derrubando minha média, que ela daqui a 20 dias já vou separar ela, para ela já entrar em período de descanso, 60 dias de descanso para uma nova aparição. E outra coisa que está, aí vem 3 vacas em lactação, uma novilha com 7 meses de prenha, que já vai vir para lactação também, em fevereiro, no final de janeiro para o começo de fevereiro, as 4 vacas estarão 100% das vacas em lactação. E o que está encarecendo o meu sistema é o seguinte, isso aqui, ó. Tem um garrote com 11 arroba, um bezerro com 7 arrobas e meia, e um bezerro com 5 arrobas, e uma bezerra recém-nascida, agora com 40 quilos. Aí eu venho a pergunta, todos os cursos que eu fiz, todos, inclusive todos os especialistas que eu vejo, eles tratam o quê? Eles dizem que o bezerro de leite é prejuízo, o macho leiteiro é prejuízo. E o que fazer com esse bezerro? É o seguinte, realmente ele dá um prejuízo inicial, muitos chamam da poupança negativa, mas infelizmente a gente não tem o que fazer com o macho, por exemplo, a gente não vai sacrificar o bichinho. Ele nasceu, precisa de leite. Aí é que está o custo dele. Aí, qual é o meu sistema? Eu trato no seguinte, os primeiros 30 dias de vida, faço aleitamento com 5 litros de leite dia. Nos segundos 30 dias, no segundo mês de vida, 4 litros de leite dia, e sempre servindo concentrado para ele. E nos mais 20 dias, com 2 litros de leite. Ou seja, no primeiro mês ele bebe 150 litros, no segundo mês ele bebe 120 litros, e nos últimos 20 dias de aleitamento ele bebe mais 40 litros, totalizando um total de 310 litros de leite. Hoje aqui está 1,76 o litro de leite, então esse bezerro está consumindo R$ 545,60 só de leite, só do leite, mais o concentrado. Ele começa comendo aí nada, aí vai começar a lamber um pouquinho do concentrado, chegando a 1,2 kg aí com 80 dias, até um pouco menos. Então, em média, 700 gramas de concentrado dia. O concentrado está saindo aí, o meu concentrado, na faixa de R$ 1,63 o quilo. Então, esse bezerro, durante os 80 dias, ele consumiu R$ 545,60 de leite, R$ 91,28 de concentrado. Esse foi o gasto alimentar, só o gasto alimentar desse bezerro. Com 80 dias, o bezerro está aproximadamente aí com 3 arrobas, de 90 a 100 quilos de peso vivo ele está. Todos chegaram nisso, alguns passaram um pouco, e com esse custo, só o custo alimentar, quando você coloca a mão de obra, então por isso que os especialistas falam que você tem que descartar o bezerro. Mas aí se você não tem o que fazer com o bezerro, então ao invés de você pegar esse bezerro e deixar de lado, não tratar dessa forma para que ele venha desenvolver, e lá na frente, quando a vaca terminar a lactação, você está com o bezerro para vender um bezerro com 3 arrobas. Eu já vi muitos vizinhos aqui vender um bezerro com 3 arrobas no final da lactação. Eu vi aqui no chat que apareceu uma pergunta. Gostaria que... Seguinte, que se possível as perguntas no final, pode ficar à vontade para fazer pergunta. Agora vamos para a outra parte. Até então, aí o bezerro com 80 dias, R$ 545,60 de leite, mais R$ 91,28 de concentrado. Só o gasto alimentar dele já está nisso aí. Agora, nos próximos 220 dias para completar a lactação da vaca. Aí, onde que vai a alimentação dele?
Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.